O Alquimista, de Paulo Coelho. Prefácio. É importante dizer alguma coisa sobre o fato de O Alquimista ser um livro simbólico, diferente de O Diário de um Mago, que foi um trabalho de não ficção. Durante 11 anos da minha vida, estudei alquimia. A simples ideia de transformar metais em ouro ou de descobrir o elixir da longa-vida já era fascinante demais para passar despercebida a qualquer iniciante em magia. Confesso que o elixir da longa-vida me seduzia mais. Antes de entender e sentir a presença de Deus, a ideia de que tudo ia acabar um dia era desesperadora. De maneira que, ao saber da possibilidade de conseguir um líquido capaz de prolongar por muitos anos minha existência, resolvi dedicar-me de corpo e alma à sua fabricação. Era uma época de grandes transformações sociais, o começo dos anos 70, e não havia ainda publicações sérias a respeito de alquimia. Comecei, como um dos personagens do livro, a gastar o pouco dinheiro que tinha na compra de livros importados e dedicava muitas horas do meu dia ao estudo da sua simbologia complicada. Procurei 2 ou 3 pessoas no Rio de Janeiro que se dedicavam seriamente à grande obra, e elas se recusaram a me receber. Conheci também muitas outras pessoas que se diziam alquimistas, possuíam seus laboratórios e prometiam me ensinar os segredos da arte em troca de verdadeiras fortunas. Hoje entendo que elas nada sabiam daquilo que pretendiam ensinar. Mesmo com toda a minha dedicação, os resultados eram absolutamente nulos. Não acontecia nada do que os manuais de alquimia afirmavam em sua complicada linguagem. Era um sem fim de símbolos de dragões, leões, sóis, luas e mercúrios. E eu sempre tinha a impressão de estar no caminho errado, porque a linguagem simbólica permite uma gigantesca margem de equívocos. Em 1973, já desesperado com a ausência de progresso, cometi uma suprema irresponsabilidade. Nessa época, eu era contratado pela Secretaria de Educação de Mato Grosso para dar aula de teatro naquele estado, e resolvi utilizar meus alunos em laboratórios teatrais que tinham como tema a Tábua da Esmeralda. Essa atitude, aliada a algumas incursões minhas nas áreas pantanosas da magia, fizeram com que no ano seguinte eu pudesse experimentar na própria carne a verdade do provérbio. Aqui se faz, aqui se paga. Tudo à minha volta ruiu por completo. Passei os próximos 6 anos de minha vida numa atitude bastante cética, com relação a tudo o que dissesse respeito à área mística. Neste exílio espiritual, aprendi muitas coisas importantes, que só aceitamos uma verdade quando primeiro a negamos do fundo da alma, que não devemos fugir do nosso próprio destino e que a mão de Deus é infinitamente generosa, apesar de seu rigor. Em 1981, conheci Ram e o meu mestre, que iriam conduzir-me de volta ao caminho que está traçado para mim. E enquanto ele me treinava em seus ensinamentos, voltei a estudar alquimia por minha conta própria. Certa noite, enquanto conversávamos depois de uma exaustiva sessão de telepatia, perguntei por que a linguagem dos alquimistas era tão vaga e tão complicada. Existem 3 tipos de alquimistas, disse meu mestre. Aqueles que são vagos porque não sabem o que estão falando, aqueles que são vagos porque sabem o que estão falando, mas não sabem também que a linguagem da alquimia é uma linguagem dirigida ao coração e não à razão. E qual é o terceiro tipo? Perguntei. Aqueles que jamais ouviram falar em alquimia, mas que conseguiram, através de suas vidas, descobrir a pedra filosofal. E com isto, meu mestre, que pertencia ao segundo tipo, resolveu me dar aulas de alquimia. Descobri que a linguagem simbólica que tanto me irritava e me desnorteava era a única maneira de se atingir a alma do mundo, ou o que Jung chamou de inconsciente coletivo. Descobri a lenda pessoal e os sinais de Deus, verdades que meu raciocínio intelectual se recusava a aceitar por causa de sua simplicidade.
Descobri que atingir a grande obra não é tarefa de poucos, mas de todos os seres humanos sobre a face da Terra. É claro que nem sempre a grande obra vem sob a forma de um ovo e de um frasco com líquido, mas todos nós podemos, sem qualquer sombra de dúvida, mergulhar na alma do mundo. Por isso, o Alquimista é também um texto simbólico. No decorrer de suas páginas, além de transmitir tudo o que aprendi a respeito, procuro homenagear grandes escritores que conseguiram atingir a linguagem universal. Hemingway, Blake, Borges, que também utilizou a história persa para um de seus contos, Malbataham, entre outros. Para completar esse extenso prefácio e ilustrar o que meu mestre queria dizer com o terceiro tipo de alquimistas, vale a pena recordar uma história que ele mesmo me contou no seu laboratório. Nossa Senhora, com o menino Jesus em seus braços, resolveu descer à terra e visitar um mosteiro. Orgulhosos, todos os padres fizeram uma fila grande, e cada um chegava diante da Virgem Maria para prestar a sua homenagem. Um declamou belos poemas, outro mostrou suas iluminuras para a Bíblia, um terceiro disse o nome de todos os santos. E assim por diante, monge após monge, homenageou Nossa Senhora e Menino Jesus. No último lugar da fila havia um padre, o mais humilde do convento, que nunca havia aprendido os sábios textos da época. Seus pais eram pessoas simples que trabalhavam num velho circo das redondezas, e tudo que lhe haviam ensinado era atirar bolas para cima e fazer alguns malabarismos. Quando chegou sua vez, os outros padres quiseram encerrar as homenagens, porque o antigo malabarista não tinha nada de importante para dizer e podia desmoralizar a imagem do convento. Entretanto, no fundo do seu coração, também ele sentiu uma imensa necessidade de dar alguma coisa de si para Jesus e a Virgem. Envergonhado, sentindo o olhar reprovador de seus irmãos, ele tirou algumas laranjas do bolso e começou a jogá-las para cima, fazendo malabarismos, que era a única coisa que sabia fazer. Foi só nesse instante que o menino Jesus sorriu e começou a bater palmas no colo de Nossa Senhora. E foi para ele que a Virgem estendeu os braços, deixando que segurasse um pouco o menino. Paulo Coelho.